Oi pessoal, aqui estamos mais uma vez para nossa mais nova resenha. Eu decidi, essa semana, que semana passada eu estava lendo um livro, o último livro de uma trilogia, e eu parei para pensar, já que eu tô lendo, eu vou reler de novo, porque eu tinha lido os dois primeiros livros em janeiro e o último livro só ia sair agora em maio. Então eu reli os três livros. Aí pensei, bom, se eu já tô relendo os três livros, por que não fazer uma resenha? Já que já tá tudo na minha cachola aqui, na minha cabeça, refrescado, tudo bem direitinho, eu vou fazer uma resenha pro pessoal. Então eu escolhi a trilogia A Seleção. Eu não sei se vocês conhecem, é uma distopia. Eu sou, assim, atraída por distopia já na minha vida. Eu amo distopias. Aí eu só sei que a história conta sobre uma sociedade dividida em castas. Essa sociedade ela é dividida em 8 castas, que eu vou falar já já pra vocês como é a divisão. E a história conta a vida da América, a partir de um certo ponto da vida dela, lógico, né? E fala também o envolvimento dessas castas, que atrapalha também a vida dela, umas várias coisas. Então, a divisão de castas é: Casta 1, a nobreza e o clero. Casta 2, celebridades, modelos, atletas profissionais, políticos, atores e oficiais. Casta 3, a elite, educadores, filósofos, inventores, escritores, cientistas, médicos, veterinários, dentistas, arquitetos, bibliotecários, engenheiros, psicólogos, cineastas, produtores musicais, advogados. Casta 4, fazendeiros, joalheiros, corretores de imóveis e de seguros, chefes de cozinha, mestres de obras, proprietários e donos de restaurantes, lojas e hotéis. Casta 5, artistas, músicos e dançarinos. Casta 6, secretários, serventes, governantes, costureiras, balconistas, cozinheiros, motoristas. Casta 7, jardineiros, pedreiros, lavradores, pessoas que limpam calhas e piscinas, e quase todos os trabalhadores braçais. Casta 8, pessoas com deficiência, especialmente quando desamparadas, viciados, fugitivos, sem teto. Então, existe essa divisão de castas. E a América faz parte da casta 5, que é a casta dos artistas, músicos e dançarinos. Ela é uma musicista, acho que é esse o nome que se dá. Ela é cantora e ela toca alguns instrumentos. E ela vive um romance em segredo com o Aspen, que ele é da casta 6. Ele é um servente, no caso. Todo dia ele busca trabalho para poder sustentar ele, os irmãos dele e a mãe dele. Eles se encontram numa casa da árvore, lá da casa dela, depois do toque de recolher, porque essa sociedade tem um toque de recolher. Eles precisam voltar uma determinada hora para casa, não podem ser encontrados na rua porque eles podem ser presos. E eles se encontram, o Aspen e a América se encontram depois do toque de recolher. Toda semana, uma vez por semana, eles se encontram. Isso há 2 anos já. Eles mantêm esse relacionamento há 2 anos. E a história conta sobre a seleção. A seleção é porque o príncipe ele precisa se casar para no futuro se tornar um rei. E todos os príncipes dessa sociedade, eles precisam passar pela seleção. São selecionadas 35 garotas, e das 35, uma vai ser a nova princesa e futuramente a próxima rainha. E já que a América ama o Aspen, vive um relacionamento com ele, ela não vai querer se inscrever para a seleção, mas a mãe dela insiste para que ela se inscreva. Nisso, o Aspen também acaba insistindo também, só para não deixar passar a situação, porque se uma pessoa se casa com uma pessoa de um casta diferente, a mulher ela vai se tornar parte dessa casta do marido dela. Ou seja, ela vai deixar de ser da casta 5 para ser da casta 6. Ela não vai poder mais cantar. Ela vai ter que ser uma servente ou qualquer outro tipo de pessoa que trabalha daquela forma que os da casta 6 trabalham. Então, ele não quer isso pra ela também.
Bom, ó, esse livro, como vocês estão vendo, ele é o primeiro. E o nome dele é A Seleção, aí tem o nome da autora, Kiera Cass, editora seguinte, aí tem a frase que todos os livros têm, cada livro tem uma frase diferente. 35 garotas e uma coroa. Aí aqui atrás, todos os livros também tem, é isso aqui. Uma frase com 3 estrofes, que essa é a seguinte. Não queria ser da realeza, não queria ser não queria nem tentar. Aí eu vou ler alguns trechos para vocês que eu separei nos livros, para vocês saberem mais ou menos como é a história e para ver se instiga vocês a ler a história. Se não leu ainda, que leia, que se já leu, que leia de novo. O primeiro trecho que eu separei foi a primeira cena do Aspen com ela, no livro. Arrastei-me mais para dentro da casa da árvore. Era um cubículo de 1,5 m por 1,5 m. Nem mesmo Jared podia ficar em pé lá dentro. Mas eu amava aquela casa. Tinha uma entrada pela qual o sol se passava agachado e uma janela minúscula na parede oposta. Havia uma banqueta velha em um dos cantos para servir de suporte para a vela, e um carpete tão gasto que era quase o mesmo que sentar diretamente na madeira. Não era muita coisa, mas era o meu paraíso, nosso paraíso. Por favor, não me chame de linda. Primeiro minha mãe, depois May e agora você. Isso está me dando nos nervos. Pelo jeito que Aspen me olhava, notei que minhas palavras não me deixavam mais feia. Ele sorriu. Não consigo evitar. Você é a coisa mais linda que já vi na vida. Não me condene por dizer isso quando posso. Ele segurou meu rosto com as mãos e olhei bem fundo em seus olhos. Foi o suficiente. Seus lábios tocaram os meus e eu não consegui pensar em mais nada. Não havia seleção, família pobre ou ilhéa. Havia apenas as mãos de Aspen nas minhas costas, puxando-me mais para perto, a respiração dele no meu rosto. Minhas mãos passaram por seus cabelos pretos, ainda úmidos do banho. Ele sempre tomava banho à noite. E se uniram em um nó perfeito. Aspen cheirava ao sabonete que a mãe dele fazia. Eu sonhava com aquele cheiro. Nós nos afastamos e eu não consegui esconder um sorriso. Então, esse já é o começo da história, mostrando um pouco do romance deles, né? Só que a situação deles é muito complicada, porque ele não quer que ela vire uma 6, né? E aí ele insiste para que ela se inscreva na seleção, ela se inscreve. Aí, depois que ela se inscreve para a seleção, ela faz um jantar para eles dois, muito romântico, porque ela fica sabendo uma coisa aí, que ele tá juntando dinheiro para o casamento deles. Aí ela faz esse jantar já para instigar ele a pedir ela em casamento. Aí, quando isso acontece, o jantar, ele fica se sentindo mal, humilhado, porque ele não vai poder fazer a mesma coisa por ela. E aí ele acaba terminando com ela e ela acaba sendo selecionada para a seleção. E acaba indo pro palácio, onde ela conhece o príncipe, que acaba ajudando ela logo na primeira vez que ele vê ela, porque ela tá passando mal. Aí ela tá tentando sair para pegar um ar no jardim e os guardas não querem deixar, dizendo que é perigoso, que não pode. Aí ele acaba ordenando os guardas para deixar ela sair. Aí eles acabam tendo um encontro não muito amigável, pelo menos não da parte dela. Eu vou ler aqui para vocês ouvirem. Estava tão perdida em meus pensamentos que só percebi que tinha companhia quando o príncipe Maxon começou a falar comigo. Está tudo bem, querida? Ele perguntou. Eu não sou sua querida. Levantei a cabeça para encará-lo. Era impossível não notar o nojo no meu tom de voz e nos meus olhos. O que fiz para ofender a senhorita? Por acaso não lhe dei exatamente o que queria? Ele ficou confuso com minha resposta. Acho que esperava que o adorássemos e agradecêssemos aos astros por sua existência. Encarei-o novamente, sem medo, embora não tivesse dúvida de que o efeito fora diluído pelas minhas lágrimas nas minhas bochechas. Com licença, querida, mas você vai continuar chorando? Ele perguntou, parecendo muito incomodado com minhas lágrimas. Não me chame assim. Não sou mais querida para você do que as outras 34 garotas que você mantém aqui nessa jaula. Então, esse foi o primeiro encontro deles. Foi bem tenso, mas
ele acabou se encantando por ela ser desse jeito. E ele acabou se apaixonando por ela. E ela, os sentimentos dela, depois que ela começou a conhecer ele mesmo, porque ela só viu ele na televisão. Ela não conhecia ele. Quando ela conheceu ele de verdade, ela começou a mudar o pensamento dela em relação a ele. E acabou acontecendo algo que mudou completamente essa história, né? Então, e ele acaba fazendo algo que ela fica sem ação. Ela fica sem entender nada. E nesse meio, ela depois que ela tratou ele mal, ela pediu desculpas a ele, disse que amava outra pessoa, mas que ela poderia ajudar ele a encontrar a esposa adequada para ele, para ser a companheira dele. Então ela fala que enquanto ele não encontra uma amiga, uma companheira, ela pode ser a amiga que ele precisa. Que ele pode falar as coisas para ela, pedir a ajuda dela. E eles mantêm esse relacionamento o livro quase todo. Então, eu vou ler aqui mais um trecho do livro. A propósito, ele prosseguiu elevando um pouco a voz. Se você não quiser que eu me apaixone, não pode ficar assim tão linda. A primeira coisa que farei amanhã será mandar suas criadas costurarem uns sacos de batata para você usar. Dei-lhe uma cotovelada no braço. Cale a boca, Maxon. Não é brincadeira. Você é bonita demais para seu próprio bem. Quando sair, vamos ter que mandar alguns guardas para acompanhá-la. Nunca sobreviverá sozinha, coitada. Ele gracejou, fingindo pena. Não posso fazer nada, suspirei. Não pedi para nascer perfeita. Abanei-me com as mãos para mostrar que ser linda era muito cansativo. Não acho que seja possível evitar. Dei uma risada. Não notei que para Maxon aquilo não era motivo de riso. Comecei a contemplar o jardim e percebi pelo canto do olho que Maxon tinha um olhar fixo em mim. Seu rosto estava pertíssimo do meu. Quando me virei para perguntar o que ele estava olhando, a surpresa. Ele estava perto o suficiente para me beijar. Fiquei ainda mais surpresa quando ele me beijou de fato. Afastei-me rapidamente, dando um passo para trás. Maxon se afastou também. Desculpe, ele murmurou com o rosto vermelho. O que você está fazendo? Perguntei com a voz baixa e abalada. Desculpe. Ele se virou para o lado, obviamente envergonhado. Por que você fez isso? Indaguei levando a mão à boca. É que o que você disse no programa e ontem você me procurou, seu modo de agir, pensei que meus sentimentos tinham mudado e eu gosto de você, achei que já tivesse notado. Ele se virou para mim e continuou. O que eu fiz foi terrível. Você não parece nem um pouco feliz. Tentei limpar meu rosto de qualquer expressão. Maxon parecia sofrer muito. Sinto muito, demais. Nunca beijei ninguém antes. Não sei o que estou fazendo. Eu só... Desculpe, América. Ele respirou fundo e passou a mão no cabelo algumas vezes, apoiado no parapeito. Sem que eu esperasse um calor me subiu pelo corpo. Ele queria que seu primeiro beijo fosse comigo. Pensei no Maxon que eu conhecia agora. Um homem cheio de qualidades, capaz de me ceder o prêmio de uma aposta que eu perderá, de me perdoar depois de eu ter machucado seu corpo e seu coração. Descobri que não me importava de ser beijada por ele. Sim, eu ainda sentia algo por Aspen. Não podia desfazer isso. Mas se não podia tê-lo, o que me impedia de ficar com Maxon? Nada além de meus preconceitos, todos bem distantes da verdade. Aproximei-me dele e esfreguei a mão em sua testa. O que você está fazendo? Apagando essa lembrança. Acho que podemos fazer melhor. Abaixei a mão e me aconcheguei ao seu lado. Seu olhar permanecia voltado para o quarto. Ele não se moveu, mas sorriu. América, acho que não podemos mudar a história. Apesar dessas palavras, seu rosto deixava entrever uma esperança. Claro que podemos. Afinal, quem vai saber disso, além de nós dois? Maxon me encarou por um momento. Estava claro que ele se perguntava se aquilo tudo fazia sentido. Vi uma confiança cuidadosa tomar conta de sua expressão aos poucos, enquanto ele mantinha seus olhos nos meus. Permanecemos assim por uns minutos, até eu conseguir lembrar o que acabará de dizer. Ninguém pede para nascer perfeito. E ele se aproximou envolvendo minha cintura com seu braço e me puxando para si. Nossos narizes se tocaram
Ele começou a acariciar meu rosto com os dedos de uma forma tão delicada que parecia temer que eu o quebrasse. Não acho que seja possível evitar. Ele sussurrou. Com a mão aproximando levemente meu rosto do seu, Max inclinou a cabeça e me deu o mais tímido dos beijos. Algo em sua hesitação fez com que eu me sentisse linda. Sem precisar de palavras, pude compreender como ele estava emocionado, mas também assustado com o momento. E por trás de tudo isso via sua adoração por mim. Então era assim que uma dama se sentia. Depois de um tempo, ele se afastou e perguntou: melhorou? Consegui apenas concordar com a cabeça. Manson parecia a ponto de dar piruetas. Meu peito carregava um sentimento parecido. Tudo tão inesperado, tão rápido, tão estranho. Meu rosto deve ter denunciado uma confusão, pois Manson ficou sério. Posso dizer uma coisa? Consenti. Não sou burro bastante para crer que você esqueceu seu antigo namorado. Sei que pelo que vocês passaram e que as circunstâncias aqui não são exatamente normais, sei que você acha que há moças aqui mais adequadas para mim e para a vida no palácio. Não quero apressar e tentar ser feliz com qualquer uma. Eu só quero saber se é possível. Uma pergunta difícil de responder. Por acaso eu desejaria uma vida que nunca quis? Estaria disposta a vê-lo e encontrar encontros românticos com outras apenas para se certificar de que não estava errado e assumir a responsabilidade de princesa. Eu queria amá-lo? Sim, Max, sussurrei. É possível. Ou seja, ela estava dizendo que era possível ela se apaixonar por ele. Era possível ela sentir algo por ele. Porque ela chamou a atenção dele desde o primeiro momento, com aquela grosseria dela, mostrando que ela podia tratar ele como uma pessoa normal. E isso acabou chamando a atenção a ele. E quando ele viu a beleza dela, ele ficou mais admirado ainda por ela, até porque ela era uma 5. As 5 não são muito bem tratadas e ele não esperava aquilo. Ele acabou se apaixonando. Não só nesse momento, mas à primeira vista mesmo ele se apaixonou por ela. Então esse é o primeiro livro. Mas ainda tem mais história nesse primeiro livro, que é o fato de o Aspin aparecer no palácio. Ele vai virar um soldado, vai virar um dos guardas, e ela vai acabar ficando mexida por essa situação, porque ela agora vai ficar dividida entre os dois. Ela não sabe o que quer, se quer o Aspin ou se quer o Maxon agora. Mesmo que ela tenha conhecido o Maxon pelo menos assim um mês. Há um mês ela já sente algo muito forte por ele. Então ela fica em dúvida. E devido às circunstâncias que terminou o relacionamento dela com o Aspin, ela acaba dividida entre os dois. Então, esse daqui é o segundo livro. A Elite, né? A coroazinha em cima do nome é Elite. É aqui a trilogia Seleção, bem pequenininho. Não sei se dá pra vocês verem. É o nome da autora, que era Cass. O nome da editora, que é a seguinte. E a frase que sempre vem nos livros. Agora, 6 garotas e uma coroa. Porque de acordo com a seleção, as garotas vão sendo eliminadas. E no final só fica 6 garotas. Aí a frase aqui de trás, né? Que a frasezinha que sempre tem é: não se sentia capaz de ser princesa. Não queria abandonar Aspen. Não sabia o que fazer. Ela não se sentia à vontade de ser princesa. Não se sentia à vontade de jeito nenhum. E ele não conseguia esquecer o Aspen. Não conseguia tirar ele da cabeça. Acontecem nesse livro aqui muitas brigas dela com o Maxon. O relacionamento deles, eles acabam discutindo bastante. Ela acaba se encontrando com Aspen às escondidas. Só que quase no final da história ela percebe que ela não quer perder o Max. Ela acaba aprontando uma coisa depois que ela vê ele com uma das garotas, praticamente em um momento muito íntimo. Ela acaba ficando frustrada e ela acaba aprontando uma coisa que deixa o rei furioso. E eles acham que ela vai embora, porque o Maxon, ele tem o poder de dizer quem é pra ficar e quem não é pra ficar. Mas o rei é que manda em tudo. Então ele não quer mais a América lá. Ele quer o mais rápido que ela vai embora do palácio.
E o Maxwell fica desesperado, mas ele não pode fazer nada, né? Eu não contei em relação ao primeiro livro, mas essa história, ela acontece no meio de uma guerra. É dividido os rebeldes. Tem os rebeldes, que é os rebeldes do norte e os rebeldes do sul. E o Maxwell tem uma teoria sobre eles, umas coisas assim. E eles, de vez em quando, eles invadem o palácio para tentar sequestrar ou matar alguém, e até chegar o rei, a rainha e o príncipe. Só que eles estão atacando com muita frequência. E no finalzinho desse livro aqui, eles atacam e a América já tá arrependida do que ela fez. E ela não queria sair porque ela não queria perder a chance de conquistar o Maxwell. Eles acabam num abrigo, eles dois, e ela acaba dizendo que não queria ir embora, que ela tinha ficado com raiva dele, só que ela não quer ir embora, ela não queria ficar longe dele. Aí acontecem umas coisinhas aqui. Dei um beijo na palma de sua mão, então beijei a ponta de seus dedos. Ele deslizou a mesma por baixo dos meus cabelos e empurrou meus lábios para os seus. Como havia sentido falta desses beijos tão serenos, tão certos, eu sabia que em toda a minha vida, se me casasse com Aspen ou com outra pessoa, ninguém me faria sentir assim. Não era como se a minha presença fizesse o mundo dele mais feliz. A sensação que eu tinha era de ser o mundo dele. Não havia explosões, não havia fogos de artifício, era uma chama lenta queimando de dentro para fora. Trocamos de posição, de modo que eu fiquei com as costas no chão e ele sobre mim. Ele correu o nariz pelo meu queixo, pelo meu pescoço, pelo meu ombro e cobriu esse caminho de beijos na volta até meus lábios. Eu não parava de passar meus dedos por seu cabelo, tão suave que quase me fazia cócegas na palma das mãos. Depois de um tempo, pegamos os cobertores e improvisamos uma cama. Ele me abraçou por mais um tempo, com seus olhos nos meus. Se não fosse tudo que eu tinha feito, poderíamos passar anos fazendo isso. Assim que a camisa de Maxon secou, ele a vestiu, cobrindo as manchas secas com seu casaco. Depois voltou a se aconchegar em mim. Começamos a conversar. Eu não queria dormir, nem por um segundo. E notei que ele também não. Então, eles já estão sabendo que ela vai ter que ir embora. Mas ela não quer ir embora. É porque acontecem coisas nesse livro que ela acaba se chateando com ele, fica magoada com ele. Muitas coisas mesmo. Que até você mesmo que tá lendo o livro fica chateada, com raiva dele. Mas lá na frente você vê que ele não podia fazer nada. Então, no momento que ela pega ele com aquela garota, me dá um ódio daquela parte. Eu fiquei, meu Deus, eu não acredito que isso tá acontecendo. Gente, será que não tá tendo miragem? Eu não acreditei. Aí ele foi explicar pra ela por que tinha feito aquilo. E depois, quando eles foram pra esse abrigo, porque só foi eles dois nesse abrigo, por isso que acontecessem essas coisas. Ele explicou pra ela todo o envolvimento dele com as outras garotas, porque eles achavam assim, ela vai embora, eu vou embora, não vai ter, acabou a seleção pra mim. Mas acaba mudando a situação e ela acaba percebendo que ela gosta muito dele, ela é completamente apaixonada por ele. E que ela não saberia viver sem ele. E é aí que está o problema, que ela começa a ficar mais assim, em dúvida assim, mas mais pro lado dele, não pro lado do Aspen mais. Porque apesar de pouco tempo com ele, ela percebe que gosta muito dele. Então é aí que mora o problema. Nesse daqui eu separei dois trechos também longos pra vocês. Eu separei o trecho de uma carta que ele escreve pra ela, o Maxwell, que é muito lindo, muito feito. Então, esse daqui é o terceiro livro. O nome dele é A Escolha, o terceiro livro da série A Seleção, que era Cass, editora seguinte. E a frase é: apenas uma garota levará a coroa. No caso, quando termina a Elite, só fica 4 garotas. Não fala nesse trecho aqui, mas só fica 4 garotas pra ser selecionada, pra ser a nova princesa, né? E a frase aqui de trás: estava cansada da competição. Precisava terminar de vez com Aspen. Lutaria por Maxwell. Então, esse livro aqui ela estava determinada a lutar pelo Maxwell. Só queria saber que ela queria ficar com ele. Aí acontecem umas coisas, alguns personagens morrem.
É muito triste esse livro aqui, mas eu acho que dos três, ele é o meu favorito. Nossa, a história dele é muito recheada, é muito gostoso de ler essa história aqui. Na verdade, a história completa é boa de ler. Então, quase no final do livro, ele acaba dizendo pra ela que ela vai ser escolhida. Eles vão ficar juntos, ela tá muito feliz. Ela diz pra ele que ama ele diz que ama ela, porque esse livro aqui é baseado nisso. Eles falarem que se amam. Eles estão esperando o momento certo. Ela quer que ele fale primeiro, mas ele quer que ela fale primeiro. Aí fica naquele negócio, aquele negócio chato. Eu vou ligar. Não, eu vou esperar ele ligar. Aí o outro fala a mesma coisa. Tipo isso, casal apaixonado que tá querendo ligar, mas não dá o braço a torcer e não liga e tá esperando o outro ligar. E o outro tá esperando a mesma coisa. Então, é tipo isso nessa história, né? Aí eles acabam dormindo juntos, não do jeito que você está imaginando, sem maldades. Só dormindo mesmo, porque eles iam fazer coisas, mas ele acaba dizendo que não, que era melhor não, que era contra as regras e um monte de coisa. O Aspen pega eles de manhã juntos, sendo que ela não falou nada pro Aspen. Ai, mas eu fiquei com muita raiva dessa parte. E o Max só fala com ele pra que ele não fale nada com ninguém e tal. Só que só tava duas garotas no final do livro, que é ela e a Chris. E o Max só acaba pegando o Aspen, tipo, discutindo com ela, só que bem pertinho, muito perto mesmo. E ele acaba se tocando pra quem ele era, né? Então, eu vou ler aqui o trecho. A Chris tá junto com ele e ele pede pra ela ir pro quarto dela. Aí, ela faz uma reverência e sumiu pelo corredor, ansiosa para fugir daquela situação. Maxwell respirou fundo antes de olhar de novo para nós. Eu sabia, repetia para mim que estava louco, porque evidentemente você teria me dito se eu estivesse certo. Era para você ser honesta comigo. Ele falou com uma cara decepcionada. Não acredito que não confiei em mim mesmo. Eu sabia desde aquele primeiro encontro. O modo como você olhou, como você se distraiu, a maldita pulseira que eu usava, o bilhete na parede, todas aquelas vezes em que pensei que era minha para então de repente perdê-la novamente. Era você. Ele concluiu com os olhos em Aspen. Alteza, a culpa é minha. Aspen mentiu. Eu fui atrás dela. Ela deixou perfeitamente claro que não tinha intenções de se relacionar com mais ninguém além do Senhor, mas fui atrás dela mesmo assim. Sem responder às justificativas de Aspen, Maxwell caminhou até ficar bem diante dele, encarando-o fixamente. Qual o seu nome? Seu primeiro nome? Aspen. Ele respondeu engolindo em seco. Aspen Langer. O príncipe repetiu como se testasse as palavras. Desapareça da minha vista, antes que eu mande você para morrer na Nova Ásia. Ele deve ter falado isso bem mais grosso. Aspen perdeu o ar. Alteza, suma! Aspen lançou um último olhar para mim e então se retirou. Permaneci ali quieta e paralisada, com medo até de arriscar olhar para Max. Quando finalmente criei coragem, ele indicou meu quarto com o queixo. Entrei e ele veio atrás. Observei-o fechar a porta e passar a mão pelo cabelo uma vez. Ao virar o rosto para me encarar, se deparou com uma cama desfeita. Ele riu sozinho de ódio. Por quanto tempo? Ele perguntou calmamente, ainda sob controle. Lembra daquela briga? Comecei. Maxwell explodiu. Nós brigamos desde o dia em que nos conhecemos, América. Seja mais específica. Tremi de nervoso. Depois da festa de Chris, ele arregalou os olhos. Então, basicamente desde o dia em que ele chegou aqui, disse com uma nota de sarcasmo na voz. Maxwell, sinto muito. No começo eu queria protegê-lo. Depois proteger a mim mesmo. E após o castigo de Marli, fiquei com medo de contar a verdade. Não podia perder você, supliquei. Me perder? Me perder? Perguntou espantado. Você voltará para casa com uma pequena fortuna, uma nova casta e um homem que ainda a deseja. Eu sou o perdedor do dia, América. Aquelas palavras me fizeram perder o fôlego. Vou voltar para casa? Maxwell me olhou como se eu fosse uma idiota por perguntar. Quantas vezes devo permitir que você parta meu coração desse jeito, América? Você acha sinceramente que posso casar com você, fazer de você minha princesa, sendo que esteve mentindo para mim ao longo de toda a nossa relação?
Me recuso a passar por essa tortura pelo resto da vida. Como você talvez tenha notado, já recebi mais do que a minha cota. Desatei a chorar, soluçando. Maxon, por favor, me perdoa. Não era o que parecia. Juro, eu te amo. Ele se aproximou impassível. De todas as mentiras que você me contou, essa foi a que mais doeu. Não é. Seu olhar me silenciou. Peça para suas criadas capricharem. Você deve partir com estilo. Essa parte me deixou angustiada. Quando eu li essa parte, meu Deus, eu preciso terminar esse livro logo. E o pior é que eu tinha que dormir, já era quase 4 horas da manhã e eu não tinha dormido ainda. Tinha que terminar a história, precisava saber como era que terminava. E eu fiquei naquela ansiedade. E nisso, antes eles tinham dado uns presentes pra ela. De Natal, porque tava na época do Natal na história. E dentre os presentes, ele deu um envelope com cartas de amor, porque ele sentiu muita falta dela. E pra compensar sentir falta dela, porque ela tinha saído do palácio, porque tinha acontecido algo com a família dela. E ela precisava sair de lá. Só que ela ia voltar depois. Só que pra compensar os 3 dias que ela passou longe dele, ele começou a escrever cartas de amor pra ela. Sendo que ele nunca tinha escrito nenhuma carta pra ninguém. Aí eu separei um trecho que é muito lindo, muito perfeito, que ele escreveu pra ela. Todas as cartas são lindas, tudo que ele fala é perfeito demais, mas esse trecho me chamou muita atenção porque eu nunca tinha lido um livro, um homem falar isso de uma mulher, né? América, meu amor, você é a luz do sol filtrada pelas árvores, é o riso num momento de tristeza, é a brisa em um dia de verão, é a clareza quando o sol acalça. Você não é o mundo, mas é tudo que torna o mundo bom. Sem você, minha vida ainda existiria, mas só. Eu achei muito lindo o que ele falou pra ela. E ela leu essas cartas depois do que aconteceu, dele ter ficado com raiva, dito que ele não ia mais casar com ela e tudo mais. E ela ficou desesperada e a única coisa que ela tinha dele era essas cartas. E ela leu todas as cartas, eram muito perfeitas, muito lindas. Eu não vou dizer pra vocês com quem que ela termina, eu quero que vocês fiquem na ansiedade de querer ler a história. Eu sei que o final mas o final é muito bom mesmo. Faz sentido pra história toda, aquele final. E eu espero que vocês tenham gostado do livro, ou se você não leu, só leu o primeiro, só leu o segundo, não sei. Leia todos, leia todos, vocês vão gostar, tanto homem como mulher, porque esse livro trata de guerra como de romance. E é tudo bem dividido, não é só romance, não é só guerra, é dividido. Então eu acho que é um livro bem interessante e eu indico pra vocês, porque ele é muito bom mesmo. Essa história, ela tem outro livro, que não é basicamente uma outra história. É a versão do Guarda e do Príncipe, que é os contos de A Seleção. Aqui. O Príncipe e o Guarda. Esse livro aqui, eu só li o Conto do Príncipe e eu vou fazer um vídeo depois pra vocês contando um pouco sobre esse livrinho aqui, que ele também tem uma trilha sonora aqui atrás, só que a trilha sonora só é pros livros da Seleção e a Elite, não tem de uma escolha, né? Porque esse livrinho aqui saiu antes do último livro. Então, esse daqui é a versão da história por meio do Príncipe e do Guarda, só que a do Príncipe só é o começo da Seleção. A do Guarda eu não sei o que é que fala no do Guarda, mas quando eu ler ele, eu vou fazer um vídeo pra vocês, mesmo que seja bem pequenininho, só pra comentar um pouquinho sobre esse livro e sobre a trilha sonora dessa história, que eu achei bem interessante porque os autores não costumam fazer isso, mas ela pegou, a Kiera fez, e foi bem maneiro ela ter feito uma trilha sonora pra história dela. Eu acho assim que as pessoas que gostam de ler ouvindo música, tipo eu, é bom ter uma trilha sonora, né, pra ajudar, sei lá, você tá no barulho. E se vocês gostaram desse vídeo, dá um like aqui embaixo. Se você ainda não conhece esse canal, ou se você conhece e não se inscreveu ainda, se inscreva pra você acompanhar os meus vídeos,
compartilhem para quem vocês conhecem, que gosta de ler. Comentem sobre essa história. Eu quero ver a opinião de vocês mesmo, gente. Eu gosto muito de ver a opinião de vocês. Tá aqui o link do anterior, que é sobre o Dia das Mães, que eu fiz um especial do Dia das Mães. E não é só pro Dia das Mães. Eu fiz uma mensagem especial pra minha mãe no final, mas ele fala também das mães dos livros, que também eu falei até um pouco sobre a mãe da América na história, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado. E é isso, pessoal. Essa é a minha resenha. Muito cheia de spoilers, mas espero que vocês tenham gostado. E eu espero que tenha ajudado vocês a influenciar vocês a ler essa história, que é muito legal, muito... Eu adorei essa história mesmo. E é isso, pessoal. Obrigada.